Olá, que bom ter você mais uma vez aqui conosco nesta temporada, nessa série espetacular sobre casamentos blindados, casamentos protegidos, né? Como que a gente pode trabalhar para que o nosso casamento seja bem sucedido? Nós já falamos sobre vários temas, né? Já estamos aí já há mais meses, né? Nessa série e eu quero conversar com vocês um pouquinho hoje sobre um assunto muito importante que é a educação de filhos. A arte de educar. Educar é fácil? Não, não é fácil. Educar é uma arte, é uma ciência, e que você pode ter lido os melhores livros, você pode ter feito uma excelente faculdade, mas na hora que você tem os seus filhos mesmo, você rasga os seus diplomas. Você, tudo que eu aprendi parece que não funciona. Então, muitas vezes, as pessoas, os jovens, eles não se preparam para ser pais, né? E os filhos, eles nos desafiam, né? Existem, assim, educar um filho é tirar o que há de melhor em você, é como espremer você e tirar a geleia real, entendeu? Do mel. É muito complexo educar. Mas se você estiver tentando fazer isso sozinho, é mais difícil ainda. Se você fizer isso junto com o seu companheiro, junto com o seu cônjuge, junto com Deus, junto com a Bíblia, você vai ser mais feliz nessa jornada. Então, hoje nós percebemos assim que existem pais totalmente desorientados. Pais que não têm preparo nenhum para ser pai. Isto é, a pessoa não leu nada sobre o assunto, ela não se preparou, ela não foi bem educada, ela não tem limites, ela não trabalhou a frustração, a benevolência, a solidariedade, ela não trabalhou nada de bom, atributos e qualidades boas nela, e aí ela vai ser pai e mãe. Aí, imagina o que vai acontecer. A possibilidade de dar um problema dessas crianças, dos filhotes, né, dessa pessoa ser totalmente desbirocada, é grande, porque se os pais são desorganizados, desorientados, os filhos provavelmente os serão também. Né? Seguirão os passos desordenados desses pais que são sem regra, sem limite, desorganizados também. Como fazer então? Como educar filhos? Primeiro, a gente tem que entender que os filhos eles precisam de correção, eles precisam de orientação, eles precisam. As crianças elas não nascem prontas, elas precisam aprender muitas coisas. Elas aprendem a comer. Se não aprenderem a comer na infância, vão ter problemas, transtornos alimentares na vida adulta. Tem que aprender a dormir. Se não aprende a dormir na hora certa, com disciplina, com regra adequada, vai ter problemas na vida adulta de insônia. Aprender a se acalmar. Se não aprender a se acalmar, quando se tornar adulto, vai jogar o carro em cima de alguém, vai matar alguém, vai ser impulsivo, vai machucar pessoas. Entende? Então, nós aprendemos no início da vida aquilo que é essencial para o resto da vida. Então, muitas vezes, as pessoas são infelizes na vida adulta porque não foram educadas, preparadas para a vida pelos seus pais, ou pelos seus progenitores, ou pelos aqueles que cuidaram, os cuidadores, aqueles que ficaram responsáveis por orientá-los. Né? Então, nunca houve um tempo como o de hoje, em que as pessoas estão mais confusas, mais despreparadas para constituírem família. Pais que não entendem não entendem qual é o seu papel, o que é esperado deles. Nós precisamos entender o que Deus espera de mim e de você como pai, como mãe. Né? Às vezes, a família parece uma guerra, né? Um ambiente de guerra, uma confusão total. Um fala, outro grita, outro berra, outro chantageia, outro manipula, o outro agride, sabe? Fica aquela confusão, aquele desespero. Mas olha o que Josué 24:15 diz, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, se você colocar como prioridade na educação dos seus filhos a orientação de Deus, não. Primeiro vem a orientação de Deus. Depois eu posso até usar as ciências deste mundo. Eu posso até me consultar
com psicólogos, posso até ler, posso assistir palestra, posso ler filme, ver filmes, ler livros, eu posso até me informar de outras coisas, mas a minha prioridade é servir ao Senhor. Se você tomar essa decisão, com certeza, você tem mais possibilidades de ser um pai e uma mãe bem-sucedida, né, na educação dos seus filhos. Então, a desorientação, a desintegração familiar, ela é muito comum hoje, né? Alguns pais não suportam viverem juntos, se separam, cada um forma uma família. Aí tem os filhos que eram deles, juntos, os filhos deste com outro cônjuge, os filhos deste com outro cônjuge. Então tem filho aqui e filho aqui. Então imagina a educação dessas crianças. Às vezes essas crianças crescem com mágoa, com rancor, com traumas. Isso é ruim. Lembre-se do que está escrito em Gênesis 12:3, que diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, se você quer ser uma bênção para os seus filhos, você precisa estar em conexão com Deus. Às vezes, nós não somos uma bênção para os nossos filhos. A gente irrita, causa sofrimento, ira, ódio, medo, insegurança. A gente causa isso nos filhos. Muitos pais desorganizados causam isso. E aí você não é uma bênção. Mas Deus tem uma bênção especial para cada família. Cuide dos membros da sua família. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus que Deus te oriente nessa jornada de educar seus filhos. Educar filhos exige um equilíbrio, né? Exige uma coerência, uma congruência. Isto é, o que eu falo é aquilo que eu sinto e é aquilo que eu faço. Então, se você fala o que você não pensa, o que você não sente, o que você não vive, seus filhos não vão escutar o que você está falando. Porque aquilo que você fala não tem cola, não tem peso, não tem autoridade. Entende? Então, educar filhos, lembre-se que você é um modelo. Se você é desorganizado, seus filhos tenderão a serem desorganizados também. Então, se você é bagunçado, se você é desonesto, se você é infiel, se você é agressivo, a tendência é seus filhos seguirem os seus passos. Eles aprendem por observação, por modelação. Eles reproduzem exatamente o que você é e o que você faz. Então, quando você for disciplinar os seus filhos, faça com amor, faça com carinho, lembrando-se que você é um modelo para eles. Chore, pense, ore a Deus, peça sabedoria, seja coerente naquilo que você está falando. Não exija dos seus filhos aquilo que você não faz. Sabe, você é indisciplinado para dormir. Se você dorme 1h da manhã, seus filhos vão querer dormir meia-noite, 1h da manhã também. E quem é você para dizer que não pode? Exceto que você trabalhe, né, até esse horário. Mas seja você um modelo de uma boa alimentação para que seus filhos comam bem. Seja você um modelo de gerenciamento das emoções, para que eles também gerenciem as emoções negativas deles também. Né? Então, assim, se você fala uma coisa e faz outra, você não está sendo um modelo coerente, um exemplo a ser seguido. Muitas vezes você não tem autoridade para falar, né? Porque você não faz. Sabe aquele Provérbios 22:6? Né? Que eu creio que você sabe, né? Se você está me ouvindo, mesmo que você não frequente uma igreja, é possível que você já ouviu isso. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, ensine, instrua a criança no caminho. Você tem que estar no caminho para poder ensinar para ele qual é o caminho. Não basta você só dizer, olha, lá é o caminho. Não, você tem que estar lá no caminho. Junto, filho, anda aqui do meu lado, eu vou te ensinar como que faz. Eu vou te ensinar a lavar roupa, lavando roupa. Eu vou te ensinar a limpar a casa, limpando a casa. Eu vou te ensinar a organizar as suas finanças, organizando a minha finança. Você vai ver como eu faço, você vai aprender. Então, exige um treino. Treinar significa adestrar,
formar novos hábitos pelo exemplo, técnicas, né? Então, é como se fosse um reflexo condicionado. Então, você é um modelo e o seu filho vai olhar para você e ele vai imitar você. Então, se você faz o certo, ele fará, mesmo que ele faça errado, mas ele vai saber qual é o certo e em algum momento ele vai fazer o certo. Temos visto hoje filhos assim com total liberdade. Filhos fazem o que querem, na hora que querem, do jeito que querem. Eles são indiferentes ao que o pai pensa, ao que o pai acha. Eles são livres, digamos assim, né? Estão aí assim, eu tô com vontade de fazer tal coisa, então eu vou fazer. Cuidado. Você faz tudo o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, da forma que você quer? Não. Então por que você deixa os seus filhos ao léu, ao relento, né? Sem um direcionamento, sem uma orientação, né? Sem uma orientação nenhuma, né? Sem nenhum princípio. Então é importante que você, de repente, aí seja um modelo. Os pais não dão exemplo só cobrando para os filhos. Eles precisam ser um modelo a ser seguido. Então não xingue os seus filhos, não humilhe. Instruir a criança no caminho significa através de palavras, não só de palavras, mas também de ações. Então, como que eu devo instruir o meu filho? Eu devo instruir falando certo, do jeito correto. Então, ele vai aprender a amar amando, sendo amado, né? Então, coloque limites, estabeleça um projeto para o seu filho, né? Você não pode cobrar aquilo que você não deu, aquilo que você não ofereceu, aquilo que você não deixou disponível para ele, né? Então, educar filhos através da disciplina também é importante. Não sei se o som está bem, eu vou colocar o som aqui, vamos ver se melhora um pouco o som para você. Vamos ver se fica bom. Então, para viver em um clima de segurança, a criança ela precisa de regras. Então, há pais que não colocam regras, não colocam limites, não orientam os filhos. Educar filhos significa colocar limite. O limite, a repetição, né, a rotina traz segurança para a criança, seja ela pequenininha, seja ela maior. Então, disciplina significa treinamento para agir. Então, de acordo com as regras. Então, o que é disciplina? É eu saber o que eu devo fazer, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Quais são as consequências disso, de fazer ou de não fazer. Então, aquele que não tem limites, ele envergonha o pai, a mãe, né? Ele é uma vergonha para os seus pais, para os seus amigos, ele vai sofrer mais na vida. Quem ama, põe limite, né? O limite, amor, exige limite também, né? Quem ama, põe limite, isso é amar, né? Há uma mentira que não devemos corrigir nossos filhos. Gente, isso aqui, olha, eu tenho até medo de tocar nesse assunto, né? Medo aí de alguém, começar a escrever um monte de coisa e se revoltar. Mas, gente, eu tô falando para um público que me segue. É um público que, digamos assim, que aceita Deus, que é um cristão. Nós temos que ter limites. E pôr limite nos filhos significa dizer não para ele. Não é espancar, não é humilhar, né, depreciar, né, não é sufocar, mas é pôr limite, dizer o que pode, o que não pode de uma forma clara. Disciplina significa correção. Você pode omitir coisas, né? Omitir não, você pode privar coisas dele. Não precisa bater, mas priva. Olha, nós combinamos que você brincaria depois de fazer as tarefas. Você não fez as tarefas, então eu vou privar você de brincar hoje tantas horas, ou sei lá, assistir um filme, um desenho e brincar no parquinho. Por quê? Porque você não cumpriu com aquilo que nós combinamos. Então, as regras precisam ser claras. Na educação dos filhos, as regras precisam ser muito claras. Os filhos precisam entender o que pode e o que não pode. Então, limite tem que ser bem estabelecido. E os resultados positivos, né, digamos assim, a criança fez aquilo que você estabeleceu para ela, você precisa elogiar.
Se o resultado foi positivo, esse resultado precisa ser aclamado, digamos assim, né, parabenizado, exaltado. Precisa ser reconhecido. Você precisa falar. Parabéns pelo que você fez. Parabéns, você conseguiu, você deu conta. Eu fico muito feliz porque deu certo. Então, assim, isso é importante. E outros relacionamentos também, né? Digamos que você tem um funcionário que você já explicou para ele um trabalho, ele não dá conta, ele não acerta, não acerta. No dia que ele acertar, você precisa elogiar para que ele se sinta motivado a continuar fazendo o certo. Se você tem um patrão e esse patrão, né, ele te deu uma tarefa para fazer, faça, obedeça, faça correto. Né? Se é um cônjuge, também, se você falou algo e pediu e ele fez, ou ela fez, elogie, né? Aprecie, reconheça o que ele fez. Isso é educar. A gente precisa educar. Educar até os nossos parceiros, os nossos amigos. Isso é educar, não é só educar filhos. Mas educar filhos, gente, é uma tarefa complexa, eu entendo. Agora, como corrigir? Como estabelecer as punições ou as privações, né, como consequência da quebra do acordo que foi estabelecido. Cuidado com as disciplinas, né, com aquilo que você estabeleceu. Então, olha, se você não for tomar banho agora, eu te quebro. Você vai quebrar? Eu te mato se você não fizer isso. Você vai matar? Espero que não. Entende? Então, fale aquilo que você não vai cumprir. Não fale, não tenha excessos, né, nas correções. Cuidado, bater, ou corrigir, ou privar alguém, não significa deixar a pessoa sem comer, sem beber, sem dormir, né, sem educação, né, machucar fisicamente a pessoa. Cuidado, isso é outra área, é outra palestra. A educação aqui que eu estou falando é uma correção com carinho, com afeto, com amor, né? Não é espancar, não é privar a pessoa, deixar a pessoa trancada. Eu já vi cada história no consultório de pessoas que ficaram trancadas a manhã inteira, de castigo, ficaram sem beber, foram privadas de alimento, como castigo pelos pais. Isso é imaturidade, gente. Isso não é a vontade de Deus, isso não é disciplina, isso não é educar. Né? Isso é magoar o outro, é humilhar o outro, é tornar um outro objeto da sua raiva, do seu ódio, porque o outro não fez o que você queria. É você que está sendo criança, né? Exigindo que o outro faça exatamente o que você quer. E se ele não fizer, ele vai sofrer as consequências severas dessa desobediência. Olha o que Provérbios 6, 23 diz. Olha que interessante. Porque os mandamentos são lâmpada e o ensino é luz. E as correções de disciplina são o caminho da vida. Então, é necessário que haja orientação. As pessoas que estão digamos, em franco desenvolvimento, no processo do desenvolvimento, elas precisam ser orientadas para elas saberem o que elas devem fazer, né? Que caminho que elas vão seguir. Eu me lembro quando eu aprendi a fazer tricô. Faço tricô. Quando eu aprendi, a pessoa que estava do meu lado, a professora que me instruiu, ela dizia, ó, você tem que fazer assim, assim. Eu ia fazendo, eu errava, ela vinha, não é assim, ó, faz de novo. Vai. Se você não fizer o certo, depois você vai ver as consequências, vai ficar um buraco na peça, vai descosturar, vai desmanchar, né, vai desmontar. Então, assim, é importante você orientar, ensinar, né? Fazer sem estar alterado emocionalmente. Às vezes as pessoas vão corrigir o outro, os filhos, vão educar o outro com ódio, com raiva, com vontade de esganar. Não faça isso, porque você vai se arrepender depois. Você vai ser pesado nas suas palavras, nas suas atitudes. Não seja rude, porque você não sabe se controlar. Seja moderado, seja equilibrado. Quando parecer que seu filho errou, pergunte para ele calmamente o que aconteceu. Então ele errou, filho, o que aconteceu? Enquanto isso você vai respirando. Senhor, me dê paz, me dê sabedoria para não esganar essa criatura. Mas peça a Deus, né? Peça a Deus, Senhor, por favor, né? Avalie o que houve, pensa, reflita, olhando todos os lados daquele evento, para que você não tome atitude errada, exagerada. Explique para a criança que ela errou, no que ela errou e o que ela deveria fazer.
Então, às vezes, os pais, a criança errou, já bate, já faz, grita, já ofende. Não, primeiro você tem que explicar o que aconteceu. A criança nem sabe, já passou, às vezes passou um dia, 2 dias, um mês, a criança nem lembra mais. Né? Ou foi de manhã o evento, você vai corrigir à noite, a criança nem lembra, ela fez tanta coisa durante o dia, não lembra daquele erro dela. Então é importante olhar, avaliar bem, orientar, instruir, corrigir verbalmente, de preferência verbalmente. Né? Olha, e uma correção física ou uma privação de algo deve vir em consequência da não mudança de comportamento. Então, você falou uma coisa, porque às vezes a criança ela já entende as suas palavras, ela não precisa apanhar, ela pode só ouvir você e ela vai mudar o comportamento só pela sua fala.